Então, nessa questão, a gente tem aí um conteúdo de geometria plana, ela está lá no conjunto 3, né? Está lá no conjunto 3, dentro do item 3.2, né? Aqui no 3.2, trata de polígonos regulares escritos numa circunferência. Você vai precisar lembrar do que é um polígono regular. Polígono regular, quando todos os lados e todos os ângulos são iguais, né? Então, todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos também têm a mesma medida. Inscrito numa circunferência, não é apenas estar dentro da circunferência. Os vértices têm que estar apoiados na circunferência. Isso aí você tem um polígono regular inscrito. Isso é condição. Então, vamos lá. O que é que diz o enunciado dessa questão? Um polígono regular está inscrito em um círculo. Numerando os vértices desse polígono, percebe-se que o segmento que une os vértices 7 e 23 é um diâmetro desse círculo. Quantos lados tem esse polígono? Olha, se os vértices 7 e 23 formam um diâmetro, então significa que eles são diametralmente opostos. A gente diz que são vértices diametralmente opostos. Um está aqui, vai passar pelo centro e vai cair embaixo aqui. Então, isso aí são diametralmente opostos. Então, vamos fazer a representação aqui. Esses dois vértices. Botou um vértice aqui, ligou, está aí. Passando pelo centro, é um diâmetro. Então, está aqui, ó, o vértice 7 e o vértice 23. Aí você está se perguntando, ele deu a posição do vértice, não falou nada sobre quantidade de lados, não falou nada sobre ângulos e está pedindo a quantidade de lados. Percebe o seguinte, se esses dois vértices formam um diâmetro, então significa que ele está dividindo a circunferência em duas partes iguais. Ou seja, a quantidade de pontos que tem do lado direito é igual à quantidade de pontos que tem do lado esquerdo. Então, quantos pontos tem entre 7 e 23? Cuidado com a pergunta. Quantos pontos tem entre 7 e 23? Então, basta fazer a diferença. 23 menos 7 e dá 15. Então, do lado esquerdo tem 15 pontos. 15 vértices. E do lado direito também tem 15 vértices. Então, veja aqui. Tem 15 vértices do lado esquerdo, mais 15 vértices do lado direito. E a gente sabe que a quantidade de vértices de um polígono coincide com a quantidade de lados, né? Então, 15 vértices aqui e 15 vértices aqui. Ao total, temos 32 vértices. Por quê? 15 vértices na direita, mais 15 vértices na esquerda, e esses dois aqui do meio que eu não contei. Então, mais 2. Então, isso aqui dá um total de 32. Se tem 32 vértices, também tem 32 lados. Não esqueça, em um polígono, a quantidade de vértices é igual à quantidade de lados, tá? Imagina aí, ó, um triângulo tem 3 vértices, 3 lados. Um quadrado tem 4 vértices, 4 lados. Compreendeu aí? O segredo dessa questão era exatamente essa informação aqui, ó, que os vértices 7 e 23 formam o diâmetro. E o diâmetro divide a circunferência ao meio. Então, a quantidade de pontos que tem entre 7 e 23 pela direita é igual à quantidade de pontos que tem entre 7 e 23 pela esquerda. 15 daqui, mais 15 daqui, 30. E não esquece desses dois vértices daqui, tá? Então, 32 vértices que dá um total também de 32 lados. Essa questão foi anulada, tá? Essa questão está anulada pela banca da UPE. A próxima aqui, olha, essa figura não vem na questão, eu estou colocando aqui só para a gente tomar como base, tomar como auxílio. E ao ler a questão, eu vou resolver ela da forma normal, né, da forma tradicional, fazendo as contas, e dar uma dica aqui para vocês no final. O terreno tem as seguintes dimensões. Comprimento com medida A, vou botar aqui, comprimento com medida A e largura com medida B, ambas em metros. Se a medida do perímetro desse terreno é 20 metros, olha, o terreno tem perímetro 20. Aí ele pergunta, quanto mede o comprimento e a largura desse terreno para que a área seja máxima? Este conteúdo aqui trata de função do segundo grau, ou função quadrática, que é o item 2.6 lá do edital. Aqui, função quadrática.
Dentro de função quadrática, isso aqui está no conteúdo de máximos e mínimos de uma função. Máximo e mínimo. Valor máximo e valor mínimo de uma função. Beleza? Então aqui ele está perguntando valor máximo toda vez que uma questão, não vou dizer toda vez, mas quando alguma questão tratar de valor máximo, suspeite aqui de uma função do segundo grau para essa situação. Então vamos lá. Ele deu o perímetro, né? Mas eu sei que se eu somar A mais B, eu já tenho metade do perímetro. A mais B é a metade desse perímetro. E a metade do perímetro é quanto? 10. Está aqui. E sei que a área aqui, ó, como isso aqui é um retângulo, a área é base vezes altura, né? Então, B vezes A. Então, tá aí. Multiplicou os dois. E agora, o que é que eu vou fazer? A partir dessa equação aqui, eu vou isolar e substituir aqui embaixo. Vou isolar uma das duas. Tanto faz isolar o B ou o A. Eu vou isolar o B, vai ficar 10 menos A. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse B e substituir aqui, ó. Então, a área vai ficar toda em função de uma única incógnita. Então, vamos lá. O B é 10 menos A vezes A. E agora eu resolvo aqui, ó. O A que está aqui vai multiplicar os dois. Então, fica 10 vezes A, 10A, e A vezes A fica A ao quadrado. Então, a área desse retângulo, eu posso organizar aqui, fica A ao quadrado mais 10A. Veja, a variável é o A e ele está elevado a 2. Então, significa que isso aqui é uma função do segundo grau. E, como eu quero o valor máximo dessa função, né, onde ela atinge o A, que seja máximo para essa função, ó, lembrando o seguinte aqui, ó, se é máximo, a concavidade está para baixo. Então, está aqui, ó, tem o vértice da função. A gente calcula o x do v e o y do v. E como é que calcula x de vértice? A gente vai calcular, nesse caso aqui, o x do vértice. Está representado, o x aqui está representado por A, que é menos b sobre 2a. E a gente sabe que o b, numa função do segundo grau, ele acompanha o termo de grau 1, ou seja, o que acompanha o x, né? E aqui é acompanhando apenas o a, então é 10, então fica menos 10. Dividido por 2a. Esse azinho aqui é o coeficiente que acompanha o termo de grau 2. O termo de grau 2 aqui é o azão. E quem acompanha ele é o menos 1, então fica menos 2. Menos 10 dividido por menos 2 dá 5. Então a gente já achou aí uma medida que está representada aqui por azão. Então uma medida é 5. Repara que aqui eu escrevi que a soma dessas duas medidas é 10. Se uma delas é 5, a outra também é 5. Então você já tem as duas medidas aí. O comprimento é 5 e a largura é 5, e isso está na alternativa de letra A. Aí agora vem a dica matadora. Toda vez que você tiver um retângulo e ele falar de um retângulo de área máxima, um retângulo de área máxima é um quadrado. E um quadrado tem os lados iguais. Portanto, a única alternativa aqui onde tem as medidas iguais é a letra A. E assim você resolveria essa questão sem fazer essas contas. Então anota essa dica. Retângulo de área máxima é um quadrado. E um quadrado tem dois lados iguais. E como ele pede essas medidas, tem uma aqui. 5 e 5, beleza? Era só isso aí. Essa próxima questão, ela é de geometria plana, trata de razões trigonométricas no triângulo retângulo, que pelo edital do SSA, ele está no item 3.6, razões trigonométricas no triângulo retângulo. O item 3.6 de relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Item 3.6, edital SSA 1. Então vamos lá. Um engenheiro... Essa figura aqui, ó, eu coloquei para auxiliar, tá? Ela não vem na questão. Mas essa questão aqui ela é tradicional. Quem está estudando já resolveu aí alguns exemplos, alguns exercícios de livros e apostila, certamente já viu essa situação. Um engenheiro cartográfico fixa seu teodolito no solo e, por meio dele, observa o topo de uma árvore sob um ângulo de 60 graus. Primeiramente, ele está aqui. Ó. Vou marcar esse ponto aqui como A. Ele está aqui e observa como um ângulo de 60 graus. Essa é a primeira situação. Aqui o topo da árvore, a árvore forma um ângulo de 90 graus, né? A altura da árvore. Após um certo tempo, ele recua 30 metros, ou seja, ele recuou até o ponto B, andando 30 metros aqui para trás. E vê o topo dessa árvore sob um ângulo de 30 graus. Então agora, quando ele se afastou, ele vai enxergar o topo da árvore
sob um ângulo de 30 graus. Esse ângulo aqui formado é de 30 graus. Tá? Então vamos lá. Se a luneta desse teodolito está a 1,80 m do solo, qual é aproximadamente a altura da árvore observada pelo engenheiro? Ó, ele colocou aqui ó, o teodolito, ele está a 1,8 metros do solo. Então perceba o seguinte, que a altura da árvore vai ser formada aí pela altura que o engenheiro enxerga mais a altura do teodolito. Então, ó, a árvore vai ter essa altura toda aqui. Ó, tá? Então, esse vermelhão aí que eu acabei de escrever, ele corresponde à altura do teodolito. Mas você vai descobrir essa altura aqui, ó, que eu vou representar por Y. Aí preste atenção numa coisa. Ele deu uma informação aqui sobre 30. Então, é coerente que eu trabalhe com informação próximo do 30. Esse catetozinho aqui de baixo, que eu vou representar por X. Veja, em relação a 60, o Y é cateto oposto e o X é cateto adjacente. Quem junta cateto oposto é a tangente. E eu vou usar a tangente de quem? De 60. Então, aqui eu vou usar a tangente de 60. E sei que tangente de 60 vai ser o cateto oposto Y sobre o cateto adjacente X. E sei também que a tangente de 60 é raiz de 3. E isso é igual a Y sobre X. Isolando aqui, pegando esse X e passando multiplicando, vai ficar Y igual a X vezes a raiz de 3. Guarda isso aqui e vamos para o outro triângulo maiorzão agora. Agora vamos para o triângulo olhando de 30. Olhando de 30, veja que o cateto é a soma desses dois pedacinhos. Né? Vai ser 30 mais X. Ou seja, o cateto adjacente a 30 é 30 mais X. E o cateto oposto a 30 continua sendo o mesmo aqui, ó, o Y. É a mesma altura. Então, se você tem o oposto e o adjacente, usa a tangente. Só que agora a tangente de 30. E a tangente de 30 ela é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, agora aqui, pela tangente de 30, nós vamos ter cateto oposto, Y, sobre o adjacente, que é X mais 30. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Igual Y. Quem é Y? Y você já deixou em função de X. Y é X, raiz de 3. Tudo isso dividido por X mais 30. E agora, olha, uma igualdade e raiz de 3 em cima, raiz de 3 também em cima. E aqui ficou 1/3 igual a X sobre X mais 30. Faz a multiplicação cruzada, ficou 3x igual a X mais 30. E aqui ficou fácil, né? Traz esse X subtraindo, fica 2x igual a 30. Então, o X vai ser igual a 30 dividido por 2, que é 15. Achou o X, mas não é o X que ele quer. O que ele está querendo depende de Y, né? É o Y. Então, aqui, ó, nós vamos achar agora o Y. O Y é 15 vezes a raiz de 3. E o Y, vocês estão vendo aqui que o Y é x vezes a raiz de 3, então é 15 vezes de 3. Mas ele pede para usar a raiz de 3 aqui, ó, como 1,73. Então coloca aí 1,73 e faz essa multiplicação. 15 vezes 1,73 vai dar 25,95. 25,95. Esse é o Y. Mas o que ele está querendo é a altura aproximada da árvore. E o Hzão, a altura da árvore, é exatamente esses 25 metros que a gente achou aqui, 25,95, mais 1,80 m do teodolito. Então eu vou somar aqui, ó, 25,95 mais 1,80 m do teodolito, que vai me dar o Hzão. O Hzão aí, e vai dar 27,75. Então faça a soma aí. 25,95 mais 1,80 e vai dar exatamente, ó, 25,95 mais 1,80 m dá 27,75. Aí você poderia estar confuso aí, mas
sobre as alternativas. Mas como ele pede aproximadamente, o valor mais próximo aqui é 29, letra C. O treino de um maratonista consiste em correr todos os dias 5 km, exceto no dia em que ele está acompanhado do seu treinador, quando corre 10 km. Se em 13 dias, correr um total 100 km, quantos desses dias ele foi correr acompanhado pelo treinador? Isso aqui é uma questão de sistema de equação do primeiro grau. A gente vai resolver isso aí utilizando sistemas de equações do primeiro grau. É muito parecido com aquela questão de galinhas e coelhos numa fazenda. Olha, o total de dias, ele tem dois tipos de dias aí. O que ele corre acompanhado, eu vou chamar de X, corre com o treinador, vou botar assim, treinador. E o Y, eu vou botar o dia que ele corre sozinho. Sozinho. Então, se eu somar o dia que ele corre com o treinador, o dia que ele corre sozinho, dá um total de 13 dias. Não são 13 dias? Aqui, ó. Aí agora vem a distância. Quando ele corre com o treinador, ele corre 10 km. Então, vou multiplicar isso por 10. Quando ele corre sozinho, ele corre 5 km. Então, vou multiplicar por 5. E isso dá o total da distância. Juntando isso tudo nos 13 dias, dá 100 km. 100 km. Perceba aqui que ele quer em quantos desses 13 dias ele foi acompanhado. Ou seja, ele quer descobrir aqui o X. Se ele quer descobrir o X, eu vou eliminar o Y. Tá? E para eliminar o Y, eu vou multiplicar de cima aqui por menos 5. Então, você vai ter o seguinte. Multiplicando por menos 5. Multiplica tudo aqui por menos 5. Fica menos 5x, menos 5y e menos 65. Repete de baixo. 10x mais 5y igual a 100. E aqui, ó, cortou. Menos 5y mais 5y dá 0. Menos 5 mais 10 dá 5. 5x. E menos 65 mais 100 dá 35 positivo. E 35 dividido por 5 é 7. Então, tá aí a resposta dessa questão. 7, letra C, de casa. Beleza, meus amigos? Essa foi a resolução da prova do SSA1 do ano de 2020.